Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje, uma das coisas que eu posso dizer a respeito dele é que é uma simpatia de pessoa, alegre, motivado e que tem o agronegócio na veia. Ele é pós-graduado em jornalismo institucional, é escritor, digital influencer, palestrante, diretor-geral da Ação Estratégica, que é uma empresa especializada em comunicação e marketing para o agronegócio. E nós vamos falar a respeito de agronegócio e os pilares do ESG. Eu estou falando de Rodrigo Capella. Fala, meu amigo! Ah, meu amigo divino! Você sabe que eu tô arrepiado de estar aqui com você, com imensa alegria que não, eu tô. Uau, meu amigo divino, uau! Porque assim, Cara, você é quem uma tem das que grandes confiar sou eu, referências aí Capella. da comunicação no nosso agronegócio, né? Até você viu que eu cortei aqui umas palavras de tamanha alegria aqui, né? Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui no seu programa e de ter a honra de falar sobre ESG, que é um dos assuntos de extrema importância no campo, no nosso agronegócio, que vai ditar o futuro do nosso agro. Então, muito obrigado, meu amigo. Cara, eu devia ter pego o meu chapéu. Tem um chapéu igual esse seu aí, viu? Antes da gente começar a falar de ESG, me conta a história desse chapéu aí. Vamos lá, meu amigo. A gente estava indo para a AgriShow, né, que é um É. dos grandes eventos aí do nosso agro, que com muita honra e orgulho, né, eu sou embaixador da AgriShow hoje, né, mas na época que surgiu o chapéu, eu não era, né? O chapéu surgiu no ano de 2018. Então, indo para a AgriShow, a gente começou a pensar, poxa, precisamos criar aí um conteúdo diferenciado para o LinkedIn, um conteúdo que fortaleça, né, o nosso agronegócio, um conteúdo que defenda o nosso agronegócio. Porque eu tenho como missão, meu amigo, defender o nosso agro. Essa é a principal missão do Capella. Então, indo para a AgriShow, poxa, precisamos criar algo diferenciado. Mas o quê? Ah, vamos criar um programa de entrevista. Legal, vamos criar. Mas como vai chamar? Aí indo, de repente vem a placa assim, Via Anhanguera. Falou, vai ser Via Capella, por onde passam as melhores histórias do nosso agronegócio. Tá. Chegamos na AgriShow. Começamos a gravar conteúdo. Aí eu andava na AgriShow com esse chapéu aqui, que foi o chapéu que eu tinha em casa. Tinha em casa, levei, porque falaram que na AgriShow lá era cada vez mais sol. Cada vez mais sol, cada vez mais sol. Falei, então esse ano eu vou levar um chapéu. Aí levei esse chapéu. Então eu caminhava na AgriShow com o chapéu. Tirava o chapéu para fazer entrevista. Colocava o chapéu para caminhar na AgriShow. Tirava o chapéu para fazer entrevista. Colocava o chapéu para caminhar na AgriShow. Tirava para fazer entrevista. Chegou uma hora, meu amigo, que eu falei, eu não vou tirar nada. Tá me dando trabalho de ficar tirando e colocando esse chapéu. Eu vou gravar de chapéu. E aí que surgiu o chapéu, meu amigo. Foi bem por acaso. Foi tão por acaso quanto a minha entrada no agronegócio, meu amigo. Mas virou sua identidade, né? Esse chapéu. Exatamente. E antes eu não colocava, por exemplo, a minha foto de chapéu no LinkedIn. E aí teve um amigo meu que veio falar comigo todo bravo assim: Capella, tem algo errado lá no LinkedIn? Lá no seu perfil no LinkedIn. Eu falei o quê, meu amigo? Ele mandou a seguinte mensagem: Capella, o super-homem usa a capa, você usa o chapéu. Aí eu comecei a olhar, ver o que era. Eu falei, a minha foto tá sem o chapéu. Aí eu coloquei a foto lá de chapéu. Então, assim, esse relacionamento Bacana. com quem te acompanha, com quem te segue, Uhum. começou a surgir muito a partir daí desse programa de entrevistas. Começou a surgir muito a partir daí
do chapéu, que, como o amigo colocou bem, acabou virando uma identidade. Capela, você disse que o seu papel, a sua função é a defesa do agronegócio. E você tem um bordão que é Força Agro. Como é que surgiu esse bordão? Ah, meu amigo, a ideia desse bordão foi justamente incentivar o agro a mostrar sua força. Porque você, produtor, que está acompanhando agora o programa do Divino, você, produtora, que está acompanhando agora o programa do Divino, vocês são guerreiros do campo. Vocês têm força no campo. E a ideia do Força Agro foi: produtores e produtoras, vamos mostrar a força que vocês têm. Agroindústria, vamos mostrar a força que vocês têm. E aí, meu amigo, para minha grata surpresa, muitas indústrias começaram a colocar a palavra força junto a slogans, junto à divulgação em AgriShow, Expo Direto, Cotrijal, junto a grandes eventos do agro. E eu falei, poxa, olha o que legal que a gente incentivou. Porque muita gente fala assim, Capela, você não vai atrás de royalties, porque o Força Agro, o pessoal está aí se inspirando. Não, não, não. Eu quero que o pessoal se inspire, porque o agronegócio tem força e a gente precisa mostrar a força que o nosso agronegócio tem. Capela, você é um fenômeno no LinkedIn e também no Instagram. Tem muitos seguidores, muitas visualizações, muitos likes. Cara, o que você acha que levou a tantas pessoas buscarem te seguir e quererem o seu conteúdo? O que levou a ser relevante para essas pessoas? Você sabe, meu amigo divino, que quase todo dia eu me faço essa pergunta, né? Porque eu nunca desejei trabalhar com agronegócio, eu nunca quis trabalhar com agronegócio, eu não sou filho de produtor rural, eu não tenho fazenda e a minha entrada no agronegócio foi por acaso. Eu trabalhava antes com cinema, cobrindo as cabines, que são as exibições dos filmes para os jornalistas antes de entrarem em cartaz, fazia também resenhas de filmes, críticas, entrevistava atores, atrizes e vivia isso do cinema antes de chegar no agronegócio. Aí, procurando emprego, fui numa agência de publicidade, que aí o dono da agência falou, aqui a gente trabalha com agronegócio. Eu falei, opa, o que é esse tal de agronegócio? Levei um choque, meu amigo divino, levei um choque. Aí ele começou a explicar e falar que lá ele atendia uma empresa de silo-bolsa, eu nem sabia o que era silo tradicional, né? Hoje, silo-bolsa é uma alternativa para armazenagem de grãos e muito usada até na questão de logística, muito associada até à questão de crédito e por aí vai. Você tem lá, ele atendia também uma empresa de pulverizador, que havia lançado um pulverizador de 4.000 litros, e também ele atendia um trator. Quando ele falou trator, eu falei, ufa, esse aí eu já vi numa capa de revista, meu amigo divino. Aí eu fiquei tranquilo. Bom, aí seguimos, ele falou, tá a fim de aprender? Eu falei, tá, vamos em frente. Aí ele começou a me ensinar muita coisa, eu comecei a ligar para muito jornalista, comecei a ligar para muita associação para receber informação. Porque eu tenho um lema, quando você tem a oportunidade, meu amigo divino, você tem que ir atrás da informação, e a partir daí a coisa flui. E foi assim comigo. E aí eu comecei a me apaixonar pelo agronegócio, eu comecei a me engajar no agronegócio, eu comecei a defender o agronegócio. Então imagina, um cara de São Paulo, capital, que nunca quis trabalhar com agronegócio, se apaixona por agronegócio e começa a defender o agronegócio. Essa é a minha história. Eu acho que isso acaba levando muitas pessoas a me seguirem, porque acabam se identificando no sentido de que o Capela é apaixonado pelo agro, ele tinha tudo para não trabalhar no agro, mas ele trabalha no agro com amor, com carinho, com determinação, com engajamento, com o único objetivo de
fortalecer nosso agronegócio. Porque hoje, no mundo, nós temos 8 bilhões, meu amigo divino, 8 bilhões de pessoas morando no mundo. Nós estamos em 2024, esse é um dado da ONU. Daqui a 30 anos, em 2054, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas no mundo. Quem alimentar esses 2 bilhões a mais de pessoas? Quem que vai alimentar? Vai ser o agronegócio brasileiro. Meu amigo, o que o Rodrigo Capella tem a ver com ESG? Meu amigo, eu devo muito ao agronegócio, né? Devo demais esse acolhimento que o agronegócio me deu. E eu sempre procuro maneiras e formas de retribuir esse acolhimento. E uma das formas é realizar pesquisas e estudos e produzir materiais para inspirar produtores e para inspirar agroindústrias e cooperativas. E materiais que acabam mostrando caminhos, né? Nós temos uma grande demanda externa relacionado a ESG, né? O E associado ao ambiental, o S associado ao social e o G associado à governança. Então, ESG, ambiental, social e governança. Nós temos essa demanda interna de alimentos associados a ESG. E aí, eu falei, poxa, tá na hora da gente provocar, no bom sentido, discussões acerca do ESG, para que produtores rurais se empenhem mais, né? Eles já se empenham, principalmente no pilar ambiental, mas para que produtores se empenhem mais em aderir às causas ESG, para que as agroindústrias se empenhem mais em aderir às causas ESG, e as cooperativas também. E aí, por que não fazer um estudo para mapear 3 pontos? O primeiro, se as empresas do agro, e quando eu falo empresas, eu falo agroindústrias, propriedades e cooperativas, se as empresas do agro priorizam as causas ESG. Esse é um ponto. O primeiro, priorizam ou não? Segundo ponto, dos pilares ESG, qual o pilar que as empresas do agro mais priorizam? É o social, é o ambiental, é a governança? Terceiro ponto, as empresas do agro realizam ações, atividades internas com o objetivo de motivar uma maior adesão dos colaboradores às causas ESG. Então, a gente mapeou esse cenário. Foi um estudo agente realizado pela Ação Estratégica, Comunicação e Marketing no Agronegócio, meu amigo divino, e os resultados aí são muito interessantes e motivadores para o nosso agronegócio. Rodrigo, o ESG é uma sigla relativamente nova, usada, mas as práticas, se nós formos analisá-las, são antigas. Ela é uma imposição de um mercado, em especial o mercado europeu, ou ela é uma necessidade, uma reivindicação de um público jovem que se identifica com essas práticas? Meu amigo divino, eu acho que o ESG é uma demanda global. O ESG é uma demanda de diversos países e também é uma demanda da sociedade brasileira e da sociedade global. Por quê? Os jovens estão cada vez mais atentos a questões ambientais, questões sociais e questões de governança. Com o ESG, o produtor rural que está nos acompanhando aqui consegue ter melhores acessos a créditos e consegue abrir novos mercados e consegue vender com mais facilidade para mercados aí que já são existentes. Então, o ESG é uma demanda global
de diversos países da sociedade brasileira e da mundial também. É uma demanda que vem crescendo da pandemia para cá por conta da exigência da sociedade que quer conhecer a origem dos produtos, que quer consumir alimentos saudáveis e nutritivos. Então, o ESG, se o produtor rural brasileiro conseguir cada vez mais fazer atividade ESG, o produtor rural brasileiro vai conseguir cada vez vender mais e melhor. Por quê? Porque o produtor rural brasileiro, na sua essência, ele já é ESG. Então, você que está nos acompanhando aqui, se você faz plantio direto, agricultura regenerativa, integração lavoura-pecuária-floresta, você é ESG. O que a gente precisa é de um selo único, de um selo padronizado, que comprove que o produtor rural brasileiro é ESG. Então, a minha recomendação, meu amigo divino, por que não, é que a Embrapa, com a chancela internacional que ela tem, crie um selo único ESG. Por quê? Aí a gente vai conseguir comprovar para o mundo que o agronegócio brasileiro é ESG, porque opções de atender a segurança alimentar, que é a disponibilidade de alimento, e também a segurança do alimento, que é a qualidade do alimento. Então, aqui a gente tem quantidade e qualidade para atender o mundo, meu amigo. Você já conseguiu, com a penetração que você tem em relação à comunicação, levar essa demanda até a Embrapa? Ainda não tive a oportunidade de levar, mas da próxima vez que eu encontrar a Silvia, presidente da Embrapa, e provavelmente a gente vai se encontrar aí nos próximos dias, porque tem muito evento pela frente, né, meu amigo divino? Muita coisa. Vou falar com ela e vou sugerir. Não sei se está aí na alçada da Embrapa criar um selo ESG. Não sei. Mas que Capela vai sugerir? Vai sugerir. E se não for a Embrapa, vamos procurar aí um outro caminho, meu amigo divino. Quais são os principais desafios? Você que tem uma pesquisa, que tem um estudo em cima do ESG, quais são os principais desafios que o setor agrícola enfrenta ao tentar implementar essas práticas ESG? Quando eu falo de setor agrícola, eu falo das empresas ligadas ao agronegócio e também ao produtor rural. O principal desafio, meu amigo, quando a gente fala em ESG, é o pilar social. Né? A pesquisa da ação estratégica concluiu que o pilar ambiental é o mais priorizado pelas empresas do agronegócio e que o pilar social é o menos priorizado pelas empresas do agronegócio. Por que isso? Porque o pilar ambiental está na essência do agro, né? Então, produtores rurais preservam 200 milhões de hectares, segundo a Embrapa. Eles cumprem à risca o Código Florestal, que é a Lei 12.651. Então, o ambiental está na essência do nosso agro. Quando a gente vai para o social ele é abrangente, ele é complexo, porque a gente lida com o dentro da porteira, que são os colaboradores, né? E o público fora da porteira, que é a sociedade, né? Então, vamos pensar no produtor rural, né? Na propriedade, que foi aí um dos cenários que a gente mapeou no estudo. Vamos pensar na propriedade. O produtor rural que está nos acompanhando, né? Ele precisa capacitar os colaboradores dele da propriedade, principalmente quando a gente fala de integração lavoura-pecuária-floresta, quando a gente fala de agricultura regenerativa, plantio direto, entre outras práticas. Precisa capacitar o colaborador dele com treinamentos, instruções. Precisa motivar o colaborador dele também para as atividades diárias, isso dentro da porteira. Fora da porteira, o produtor rural tem 2 desafios. O primeiro, de trazer a comunidade, a sociedade para dentro da porteira, para que a sociedade participe e conheça os processos produtivos. E também
O produtor rural tem o seguinte desafio: como que ele divulga os seus valores, as suas missões para a sociedade? Então, veja a complexidade aí do pilar social. E é por isso, meu amigo, que atualmente a gente está tendo algumas iniciativas muito interessantes dentro do nosso agronegócio. Uma das iniciativas muito legais é essa daqui. Essa daqui é uma cartilha trabalhista para a cadeia do alho, lançada pela ANAPA, que é a Ação Nacional dos Produtores de Alho. Nós temos ações semelhantes que o Secafé fez para o cultivo do café, e nós temos o Instituto Imafra lançando também uma cartilha trabalhista para as usinas de cana. Então, vejam, o agronegócio, né, ele sabe que o pilar social precisa ser trabalhado, precisa ser incrementado. Por isso que nós temos essas iniciativas. É claro que a gente precisa ter outras mais também, devido à complexidade do social. O pilar social, meu amigo divino, é o pilar que atualmente demanda uma maior atenção do nosso agronegócio. É interessante ouvir você falar isso, porque eu acompanho, como eu moro numa região agrícola e eu acompanho muito de perto a vida dos produtores rurais, eu vejo que essa preocupação hoje ela está assim muito mais presente na vida dos produtores rurais, até porque com a chegada da tecnologia no campo, hoje se precisa de mão de obra altamente especializada. E essa mão de obra, diferentemente dos anos passados, se ela não for muito valorizada, ela não fica no campo. Então, as pessoas só querem ficar no campo se elas tiverem uma casa boa para morar, acesso à internet, os filhos tiverem acesso a uma boa escola, né? Muitas vezes as fazendas têm várias opções de diversão, né, para esses colaboradores, para as famílias, para os filhos, opções para as esposas, né? Então, eu acho que nós temos avançado nisso, né? Nós temos avançado bastante nesse quesito. Agora, você colocou aí a questão das cartilhas, então, elas são ações de entidades buscando favorecer o produtor rural. Mas você tem uma ação muito interessante, que talvez até seja um papel das entidades, mas que você assumiu, que é o projeto Alertas do Agronegócio, onde você foi buscar parlamentares que não tem muito a ver com o agronegócio, para mostrar para eles esse agro que é bom, esse agro que produz. Conte para a gente um pouco a respeito desse projeto. Obrigado pela oportunidade, meu amigo divino. O Alertas do Agronegócio é um projeto que a gente tem muito carinho, né? E dentro do processo de retribuir o acolhimento do nosso, a gente criou aí o Alertas do Agronegócio, que é um projeto que reúne demandas de produtores, associações, cooperativas, agroindústrias, né? Dentro desse projeto, por exemplo, a gente fala sobre a questão da segurança no campo. A gente fala, por exemplo, sobre pirataria de semente, que é algo que o produtor rural preocupar demais. Ele comprar uma semente pirata, né? Vai prejudicar aí a questão da segurança alimentar, da segurança do alimento, vai prejudicar todo o ciclo produtivo. E eu não acho que o produtor rural brasileiro deve se preocupar em saber se a semente é pirata ou não. Deve existir uma campanha, deve existir uma ação do governo para que o produtor rural compre a semente com segurança. O produtor rural não deve se preocupar com isso, porque o produtor rural, ele de todo o ciclo tem muitas adversidades no campo. Então, é um dever do governo fazer campanhas e iniciativas para que a gente tenha cada vez mais um agro seguro e um agro de qualidade aqui no Brasil. E no Alertas do Agronegócio, tanto temas relacionados à cultura quanto pecuária.
tema de pecuária é a questão dos antibióticos. Antibióticos que devem ser utilizados para a questão da saúde animal e não para o crescimento aí do plantel. Porque antigamente se utilizava muito aí antibiótico para crescimento do plantel. E aí, no projeto, a gente sugere muito a adesão e utilização de aditivos nutricionais substituindo os antibióticos, para que um melhor bem-estar, para que a gente tenha aí uma melhor qualidade da carne e que a gente tenha aí uma melhor qualidade do leite. Então, no Alertas do Agronegócio, nós temos a questão da segurança no campo, nós temos a questão das sementes piratas, nós temos essa questão do antibiótico, nós temos aí a questão de logística também, meu amigo, que é um ponto aí que a gente tocou demais. Alternativa de escoamento para o nosso agronegócio. Então, muito me alegra, meu amigo divino, que minimamente, né, uma pequena parte, a gente tem aí contribuído para discussões importantes do nosso agronegócio. Na questão, por exemplo, da pecuária, do antibiótico, né, eu acredito que a gente teve aí uma pequena contribuição para o fortalecimento de aditivos nutricionais. E isso me motiva muito a continuar aí na defesa do nosso agronegócio, a propor alternativas. Um outro ponto interessante é a questão da logística, do escoamento. Muito na questão do Arco Norte. Mas lá atrás, quando a gente lançou o Alertas do Agronegócio e falou sobre essa questão de logística e escoamento, pouco se falava. Não estou aqui dizendo que a gente criou aí o Arco Norte, não estou aqui dizendo que a gente criou aditivos nutricionais para substituir antibiótico. O que eu estou dizendo é que a gente teve aí uma mínima contribuição, uma mínima participação para fomentar esses temas, meu amigo. Mas são dos pequenos projetos, são as pequenas ações, a soma dessas pequenas ações é que vai fazer com que o resultado apareça. Se nós formos esperar, Rodrigo, fazermos coisas grandes, a gente nunca vai fazer. Então, parabéns por você ter tomado a frente e ter criado esse projeto. Mas você buscou muitos parlamentares que não têm muito a ver com o agronegócio, né? Que muitas vezes têm discursos até dissonantes. Por que você escolheu buscar esses parlamentares e como foi a receptividade deles quando você apresentou o seu projeto? Meu amigo, a questão de receptividade dos políticos é algo muito complexo, né? Porque, às vezes, a gente tem uma melhor receptividade de políticos que a gente menos imagina. Às vezes, a gente fica com expectativa, né, de ter uma receptividade, né, extremamente positiva de políticos ligados ao agronegócio, e muitas vezes a gente não tem. Vou te dar um exemplo. Recentemente, eu tentei uma entrevista com o governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, e ele foi desrespeitoso comigo. E o agronegócio ajudou a eleger o governador de São Paulo. Então, esse negócio de receptividade dos políticos é algo muito complexo, né? Mas eu tive atividades muito positivas, né? E muito interessantes, por exemplo, da Mara Gabrilli, que é senadora, ela nos recebeu muito bem, né? Nós tivemos receptividade positiva de diversos políticos que abraçaram o Alertas do Agronegócio, né? E difundiram ideias e difundiram conhecimentos, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar, né? Mas a receptividade é algo muito complexa, né? Às vezes, a gente espera uma receptividade positiva de políticos associados ao agro e a gente não tem,
e às vezes a gente espera que não vai ser muito bem recebido por políticos que não estão associados ao agro, e muitas vezes esses políticos vão nos receber muito bem. No Alertas do Agronegócio, a gente procurou muito se relacionar com políticos que não estão inseridos no agro, porque os políticos inseridos no agro, eles têm amplo conhecimento e muitas informações sobre o agronegócio, né? E quando a gente fala com políticos que não estão muito associados ao agro, é a oportunidade que a gente tem de mostrar que o agronegócio representa 25% do PIB, que os produtores rurais são guerreiros do campo. A gente tem a oportunidade sobre segurança alimentar e sobre segurança. A gente tem diversas oportunidades, inclusive, de explicar cada um dos temas, né? A senadora Mara Gabrilli, por exemplo, ela sentou com a gente numa mesa e ficou perguntando cada um dos temas. Outros senadores também fizeram isso, outros deputados também fizeram isso, né? Então, eu acho que, no fim das contas, meu amigo, é o que você colocou muito bem. São as pequenas atitudes que ajudam aí a fortalecer o negócio. E que em nenhum momento a gente pode se abater. Em nenhum momento a gente pode falar, essa situação não foi uma situação agradável, eu vou parar. Não, não. A gente tem que seguir em frente e defender o nosso agronegócio. A gente tem que seguir em frente e propor alternativas. Vão ter situações que vão ser desrespeitosas, vão ter situações boas, mas quando a gente tenta algo, a gente está sujeito a diversas situações. Mas muito me a tentar algo a favor do nosso agronegócio, meu amigo divino, porque o Capela está aqui para defender o nosso agronegócio, e obstáculos e barreiras existem, e a gente tem que sempre superá-las. Meu amigo, você é um comunicador nato, você tem uma facilidade enorme de comunicar, e onde você chega, não tem como as pessoas não te verem, não se identificarem com você. Eu já te encontrei na AgriShow, já estava em locais que você chegava, e você chega chegando, né? O seu próprio jeito, a sua espontaneidade é muito grande. Hoje se fala muito na dificuldade que o agro tem de se comunicar, né? O agro para dentro da porteira é muito bom para produzir, mas para fora da porteira é muito ruim para comunicar todas essas questões que você colocou aí até agora. Do seu ponto de vista, quais são as estratégias de comunicação mais eficazes para engajar produtores rurais, voltando aí no ESG, nessas práticas, nessas boas práticas de ESG? Como é que o produtor pode contar para o mundo, contar para o público lá fora que ele adota essas boas práticas? Meu amigo, eu acho que um primeiro passo é o produtor rural ele fazer um inventário, ele mapear todas as atividades que ele tem dentro da porteira dele. Porque, às vezes, ele é ESG e não sabe, como a gente colocou aqui. E desculpa ser redundante, mas só para reforçar que eu acho que é importante. Se você, produtor rural que está nos acompanhando, você faz plantio, agricultura regenerativa, integração lavoura, pecuária, floresta, você é ESG. Então, vamos lá. Eu, Capela, faço plantio direto. Então, vamos lá. Faço plantio direto, identifiquei, eu sou ESG. Legal. O próximo passo é eu buscar algum tipo de certificação. Quem fez ainda um selo padrão único brasileiro para todos os cultivos, né? Para falar, olha, é ESG. Então, as certificações, nesse momento, meu amigo divino, estão suprindo aí essa questão do selo único. Então, vamos lá. Ele mapeou, ele fez o inventário, ele busca as certificações. Legal. E como que ele vai divulgar isso, né? Aqui é uma sugestão para o produtor rural avaliar se é interessante.
Quando a gente fala comunicação e marketing no agro, a gente tem etapas. Então, primeiro, tem a questão da exposição associada à visibilidade. Então, o produtor rural brasileiro ele pode utilizar redes sociais, ele pode utilizar Facebook, Instagram, né? E divulgar para ele que ele faz plantio direto a ESG, né? Ele, por exemplo, fazer parcerias com restaurantes locais, né? Então, vamos supor que ele plante cebola, por exemplo. Então, ele pode fazer parcerias com chefes de cozinha locais, com restaurantes locais, e colocar a cebola dele para vender lá no restaurante, ou colocar algum informativo falando de que a cebola que foi utilizada no prato X lá é a cebola desse produtor, fazer parcerias com comércios locais. Isso dá visibilidade e exposição para produtor rural. Outro ponto é chamar a comunidade para visitar a fazenda, para visitar a propriedade. Isso é muito importante, porque aí a sociedade conhece, né, o processo produtivo. E isso acaba conferindo credibilidade, que é o próximo passo. Então, a primeira etapa é a visibilidade e exposição. A segunda etapa é a credibilidade. Você constrói a credibilidade, como, por exemplo, o teu programa. O teu programa tem credibilidade, ele tem reputação, meu amigo divino. Você construiu ao longo dos anos, compartilhando informação de qualidade. Então, o produtor rural, ele passou pela visibilidade, ele chega aí na credibilidade, associado aí à reputação. Quais atividades ele pode fazer para fortalecer a credibilidade dele? Ele pode, por exemplo, chegar em escolas e fazer um programa junto a escolas para que os alunos visitem a propriedade, passem um dia na fazenda, vejam, por exemplo, uma soja sendo colhida, veja, por exemplo, a fabricação de algum produto específico, tenham a oportunidade de ter um dia de aula dentro de uma fazenda. Olha aí, você agrega credibilidade, né? Estou citando apenas algumas possibilidades. Pela visibilidade e pela credibilidade, isso daí ajuda a despertar um interesse, né? Então, eu tenho interesse em acompanhar aqui o programa do Divino, porque o Divino, ele já passou pela visibilidade, ele já passou pela credibilidade e ele me despertou interesse. Então, eu acompanho o teu programa, como muitos produtores e muitas pessoas acompanham aqui o teu programa. Aí, depois que despertou a questão do interesse, veio o desejo, fidelização. Então, eu sempre vou acompanhar esse programa, eu sempre vou comprar desse produtor rural, eu sempre vou fazer isso, porque o produtor passou pela visibilidade, credibilidade, despertou o interesse, e agora eu estou fidelizado, agora eu tenho o desejo de comprar aquela cebola daquele produtor rural, porque eu conhecia aquela cebola enquanto eu comia um delicioso prato em um restaurante local, e o restaurante me indicou que aquela cebola é daquele produtor rural. Você citou o exemplo da cebola. Pegando um gancho aí nesse exemplo, muitas vezes é fácil a gente imaginar um grande produtor rural trabalhando essas práticas de ESG, ou uma grande indústria, uma grande empresa trabalhando essas questões. E o pequeno e o médio, porque ele tem tantas coisas para lidar e muitas vezes tantas preocupações. Essa não seria mais uma preocupação para ele no dia a dia que, assim, acaba se tornando um peso, acaba se tornando um fardo, ter que se preocupar com algo a mais nesse sentido? Meu amigo, no começo pode parecer uma dificuldade, mas o pequeno e médio produtor, assim como os grandes, são guerreiros do campo. Eles estão acostumados a lidar com pragas, com doenças, com adversidades. Então, estabelecer parceria com um comércio local, por exemplo, ou trilhar todas essas etapas, meu amigo, se você é um guerreiro do campo, você tira isso de letra. E o produtor rural
tira isso de letra. Vou te dar um exemplo. Eu estava recentemente em um evento, queria entrevistar uma produtora cana. E aí, não. Eu virei para ela e falei assim, minha amiga, você lida com praga? Você lida com doença? Você lida com a diversidade climática? Capela, nem me fala aí dessas coisas. Falei, então, vamos gravar aqui comigo. Gravar aqui não é nada perto desse seu dia a dia no campo. E aí ela falou, olhando, você tem razão, hein? Falei, então eu acho um pouco isso. O produtor rural, se ele quiser fazer, ele tira de letra. Porque ele está acostumado a lidar com essas questões de praga, doença, diversidade, chove, não chove, vem seca. Nossa, meu amigo. Toda vez que eu converso com um produtor rural, eu quero dar o parabéns para ele, porque eles merecem. Às vezes a gente dá alguma puxada de orelha, né? Então, outro dia teve um produtor rural que veio falar com esse negócio que você fala de é muito complicado e eu não estou vendo nenhuma vantagem nisso. Eu falei, meu amigo, posso te dar uma vantagem? Ele, pode. Aí eu falei assim, abertura de mercado. Ele, Capela, mas eu já vendo meu produto, por que eu vou fazer ESG? Eu falei, meu amigo, você vende agora, mas será que daqui a alguns anos você também vai vender? Aí ele parou, olhou e falou assim, vou procurar saber mais sobre esse tal de ESG. Meu amigo, eu aprendi uma lição muito, muito legal agora. Eu aprendi uma lição com você, porque muitos produtores, eles não querem dar entrevista. Eles falam, eu não tenho muito o que falar, eu tenho vergonha, eu não gosto de microfone. Pronto, você acabou de me dar aí uma belíssima lição para conversar com essas pessoas agora. Obrigado, viu? Imagina! Não, o pessoal foge, assim, o produtor rural, Capela, você não, tal, não quero dar entrevista, porque o pessoal já sabe que eu vou dar entrevista, né? Então, que eu vou fazer entrevista, que eu vou gravar, que eu vou produzir. Porque quando você tem esse objetivo de fortalecer o agro, você tem que gravar conteúdo para que o conteúdo ele chegue em outras pessoas justamente para motivar, né? E aí o pessoal fala, não, falo com você, mas desliga a câmera. mas assim, o produtor rural, ele é muito educado. Isso daí é uma coisa sensacional. Ele não vai falar com você assim, não, e sair andando assim. Ele vai te explicar o porquê, ele vai falar, não, Capela, eu tenho vergonha, tal. Isso. Mas, falando em produtor, conversei recentemente com uma família, passando por sucessão familiar, eles produzem soja, sorgo e milho. E aí conversei com eles num evento e falei, o que vocês estão fazendo aqui? Eles, Capela, eu estou aqui porque eu estou atrás de novidades. Isso me alegrou muito, Divino, porque ele usou essa palavra novidades. E novidades está muito associada a ESG. Por quê? Novidade, a gente tem novidade em protocolo, procedimento, tecnologia, e por aí vai. E tudo isso está engajado aí no tema ESG. Então, eu vejo que, direta ou indiretamente, o produtor rural brasileiro está procurando aí alternativas, e muitas alternativas associadas ao ESG. Rodrigo Capela, foi uma honra conversar com você, foi uma alegria muito grande, foi um aprendizado muito grande. Meu amigo, muitíssimo obrigado pelo tempo que você dispensou para nós e te agradeço imensamente. Espero te encontrar em breve aí pessoalmente, te dar um abraço. Obrigado. Eu que agradeço, meu amigo Divino, desejo cada vez mais sucesso para o seu programa, porque o seu programa nos alegra, nos inspira e nos motiva aí a seguir em frente, fortalecendo o nosso agronegócio. Obrigado, meu amigo Divino, pelo espaço. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. Até a próxima.
Eu tive o privilégio, quando eu falo privilégio, é porque conversar com pessoas que têm conteúdo realmente é muito bom. O Capela tem conteúdo. Ele é pós-graduado em jornalismo, é escritor, é digital influencer. Se você não segue ainda, procura lá, Rodrigo Capela, lá no LinkedIn, no Instagram. Ele é palestrante, é diretor-geral da Ação Estratégica, que é uma empresa especializada em comunicação e marketing para o agronegócio. E ele está muito enraizado nos princípios desse agronegócio que dá certo. E nós falamos sobre agronegócio e os pilares do ESG. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe para a gente um like, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.